Bom, então agora a gente vai falar da chamada forma funcional das soluções. O título da sessão é um pouco estranho até, mas ele na verdade é o mesmo título de uma sessão no capítulo 6 do Encropera, onde esse material está apresentado de uma maneira bem interessante, né? A ideia é a seguinte: digamos que nós tenhamos um determinado problema, né? Por exemplo, escoamento ao redor de um cilindro, de uma esfera ou de um corpo de geometria qualquer, e eu quero determinar parâmetros de engenharia daquele problema, tipo o coeficiente de transferência de calor ou um coeficiente de atrito médio, algo desse tipo, né? A resolução do campo de velocidade, do campo de temperatura na camada limite ao redor daquele corpo é uma tarefa complicada, porque envolve a solução dessas equações que aparecem aqui, né? Então, se eu quiser descobrir ou calcular a velocidade ou a temperatura, eu preciso resolver essas equações cujas respostas, né, vão ser funções de parâmetros que aparecem aqui, né? Então, eu posso nem saber quem é a função matemática, né, qual é a função matemática que descreve o perfil de velocidade. Mas eu sei que ela vai depender desses parâmetros, né, x, y, dp dx, Reynolds, né? A mesma coisa vale para o campo de temperaturas, certo? Que é o que está colocado aqui, né? Então, se eu quiser calcular o perfil de velocidades, né, eu sei que ele vai ser uma função f1 dessas variáveis, certo? Então, é uma relação funcional, né, de variáveis de entrada, digamos assim, e a variável de saída, que no caso é a velocidade, ou variáveis independentes e a variável dependente de velocidade, certo? O coeficiente de atrito, né, que é o parâmetro de engenharia, ele é a relação entre a tensão desse elemento local e a pressão dinâmica, né, visto que ele é adimensional. Aqui a pressão dinâmica só foi colocada de uma maneira mais simples, né, com 2 passando para cima, e o tau S é μ du dy e y igual a zero, certo? Então eu substituí as variáveis adimensionais aqui, ó, fiquei com μ, V sobre L, porque V é o que adimensionaliza o que aparece aqui, L é o que adimensionaliza o Y que aparecia aqui. Então fiquei com μ, V sobre L, deu estrela sobre dy, deu estrela dy estrela, certo? E y igual a zero. Notem que essa maçaroca que aparece aqui, né? Na verdade, esse v quadrado, um desses v's que aparece aqui embaixo, vai cancelar com o v que aparece aqui em cima, e eu vou ter 2μ sobre ρVL, ou seja, 2 sobre Reynolds L, né? Isso vai ser simplificado. Então, o CF vai ser 2 sobre Reynolds L, du estrela, dy estrela, certo? Mas du dy é a derivada de f1 com relação a y, certo? Então é natural chamar essa derivada de uma função f2, por exemplo, né? Vai ser uma outra função, certo? Que quando aplicada em y igual a zero, vai fazer com que a dependência daquela função f2 com relação a y caia, porque eu estou olhando agora para um y específico, que é o y igual a zero. Tá bem? Então, na verdade, o du dy y igual a zero vai ser um f2 que vai depender não mais de y, mas somente de x, Reynolds L e dp dx, certo? Então, passando a página aqui, nós temos agora para uma geometria especificada, né, uma dada geometria, o CF local sendo 2 sobre Reynolds L vezes o F2. Né? E é dito, né, para uma geometria especificada em particular, porque se eu estiver olhando, por exemplo, para o escoamento ao redor de um cilindro, né, ao redor de um aerofólio, ao redor de uma geometria qualquer, o comportamento da pressão ele nunca é ditado pelo que ocorre dentro da camada limite. Ele sempre é uma informação que vem externa, né, da região da corrente livre. Então, se eu especifico o formato do corpo, a informação da pressão, que é o termo fonte, ela é ditada pela equação de Euler, que é resolvida externamente. Né? E aqui, como a gente está preocupado com o que ocorre dentro da camada limite, a pressão, o gradiente de pressão,
não é importante. Então, a dependência com relação ao gradiente de pressão, porque nós estamos olhando para uma geometria especificada, se eu especifico uma geometria, ela cai fora também, né? E aí eu fico só com uma dependência com relação a x e o número de Reynolds, certo? O número de Reynolds L. Esse é para o CF local. Para o CF médio, né, como ele é uma integral ao longo de x, essa dependência, né, agora uma nova função f3, é função só do número de Reynolds L, certo? Então, são relações, tanto para o CF local, né, quanto para o CF médio, bastante poderosas no seguinte sentido, porque se eu tenho uma geometria especificada, né, na situação de modelo e protótipo, digamos assim, né, em situações distintas, mas o corpo com o mesmo formato, basta eu respeitar aqueles parâmetros adimensionais de similaridade, né, no caso x adimensional e o número de Reynolds para o CF local, para obter o coeficiente de atrito local, numa condição de modelo e numa condição de protótipo, como mostra esse desenho esquemático aqui. Por exemplo, eu tenho um V1, né, qualquer, em água, né, e um comprimento característico L1 do meu corpo, né, e o mesmo formato característico do corpo, mas com um valor de V2 diferente, o valor de V diferente, perdão, o fluido diferente e a dimensão, né, o tamanho diferente, se eu respeitar o número de Reynolds nas duas situações, se eu tiver o mesmo número de Reynolds, obrigatoriamente o coeficiente de atrito médio vai ser o mesmo, certo? Isso vale tanto para o local quanto para o médio, mas sendo que no local eu tenho que respeitar duas coisas, né? A posição adimensional ao longo do corpo, né? E o número de Reynolds, certo? E para o médio, basta respeitar apenas o número de Reynolds, certo? Eles precisam ter o mesmo formato do corpo, ou seja, a mesma geometria, porque isso foi uma premissa que foi feita para dependência com relação ao dpdx cair fora, certo? Então, é um resultado teórico, mas que tem implicações práticas bem importantes, tá?